falando aqui com você, estou recebendo mensagem de amigos, inclusive colegas de trabalho que vivem na Zona Oeste, estão falando, aqui a gente vive esse pesadelo. O que é esse pesadelo? A polícia não entra nessas áreas sem tomar os devidos cuidados. E não é só à noite, é de dia também. A imprensa, jornalistas, também tem que ter alguma cautela ou precaução, porque se você, de alguma forma, é confundido com alguém que está fazendo uma reportagem que atrapalha os negócios dos criminosos, há riscos. Há riscos. Então, a gente está falando de uma cidade que precisa entender a complexidade e o senso de urgência para enfrentar crime organizado. É outra dinâmica, precisa pensar de outra maneira. Só para terminar aqui, Marcelo, a gente mostrou há pouco o discurso do Cláudio Castro, governador do estado, do lado de um secretário de Segurança Pública, que ele teve o constrangimento de nomear por imposição de deputados da Assembleia Legislativa do Rio, 3 semanas depois de ter indicado outro nome. Deputados da base aliada dele disseram, esse não é o nome que nós entendemos ser o mais forte, você vai ter que tirar esse secretário e botar outro. Deputado indicando secretário de Segurança Pública traz a lembrança de um passado não muito distante, quando a política interferia na nomeação de delegados de polícia ou de comandantes de batalhão de polícia militar. A pergunta óbvia é, o que ganha, o que tem a ganhar, qual o interesse, no caso de um deputado estadual, para ter o seu delegado de polícia, o seu comandante de batalhão? A modo de quê, como diria minha avó? Qual é o interesse em você ter ali alguma influência? Não seria o interesse público coletivo da técnica da segurança pública enfrentando o bandido, doa a quem doer. Já volto aqui, pessoal. Deixa eu aqui pro telão, porque o Paulo Renato Soares está sobrevoando essa região e conta pra gente agora, então, como está a região nesse momento. Oi, Paulo Renato, boa noite. Obrigado por estar aqui no Em Pauta com a gente. Boa noite, Cosme. Boa noite a todos aí no estúdio. Boa noite a todos os amigos da Globo News. A gente está sobrevoando a Zona Oeste para mostrar o seguinte. Os bombeiros ainda estão tendo muito trabalho por aqui para apagar alguns incêndios, como a gente vê que persistem aqui em algumas regiões da cidade, e no rescaldo desses ônibus queimados, né? Porque precisa retirar agora o que são essas carcaças desses veículos. A gente está aqui sobrevoando a Avenida das Américas, no Recreio, como a gente disse, fica na Zona Oeste, e os reflexos no trânsito, a gente vê, são enormes, em grande parte da cidade, mas principalmente por aqui. As principais avenidas dessa região ainda têm congestionamentos. Há muita dificuldade das pessoas para usar o transporte público. Está faltando ônibus, obviamente, as empresas recolheram os ônibus com medo de novos ataques. E por causa do ataque ao trem, que também foi incendiado lá no ramal de Santa Cruz, que é um dos principais aqui, não tem circulação em grande parte do trecho. Então essa volta para casa, você pode imaginar, está caótica, né? Se não bastasse o terror que muitos moradores viveram hoje, ainda tem que enfrentar essa consequência. A gente está vendo aí a fila enorme de carros aqui na Avenida das Américas, sentido Zona Oeste, mas a gente vê em tantas outras avenidas aqui da Zona Oeste esse trânsito. E as pessoas, como é que elas estão indo para casa? A gente está usando carros de aplicativo com preços também altíssimos. Então, isso tudo é consequência dos ataques que começaram a partir de uma operação da Polícia Civil contra a milícia, que atua aqui nessa região. Nessa operação, um miliciano considerado o segundo no comando, aqui na região, conhecido como Faustão ou Teteu, foi baleado e morto. Ele é sobrinho do miliciano Zinho, que está sendo procurado pela polícia agora e que controla o crime organizado em grande parte aqui da Zona Oeste. E aí, em represália contra as forças de segurança, contra a morte desse criminoso, eles fizeram esses ataques criminosos por toda a cidade. A gente segue acompanhando aqui essa volta para casa. Como eu já disse, Cosme, imagina como é que tá. Caótica. Voltar para casa nessa segunda-feira. Todo mundo começando aqui no Rio de Janeiro uma semana assim. Cosme. Obrigado, Paulo Renato. Nesse momento a gente vê a imagem justamente de um dos ônibus incendiados sendo retirados. Enquanto o Paulo Renato falava, eu prestei atenção ali se tinha algum ônibus. A gente só viu um. Por que isso, né? Não tem ônibus circulando. Paulo Renato, obrigado, bom trabalho. Qualquer novidade pode chamar a gente aqui. Pode continuar com essa imagem do Globocop, Nita? Enquanto eu vou ler aqui que o número 2 do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, disse que o crime organizado não pode ameaçar o Estado Democrático de Direito, que vai continuar
ampliando a presença das forças federais no Rio. Aí nós procuramos o Ministério, que não quis dar entrevista e disse ainda que não tem um plano, né, para essas ampliações das forças de segurança pública na cidade e informou que os 305 homens da Força Nacional enviados para a cidade do Rio de Janeiro não atuam onde os ônibus foram incendiados. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, fez hoje um apelo ao ministro Flávio Dino Camarote, porque é o que você estava dizendo lá no início do Em Pauta. Isso respinga e, claro, o presidente Lula governa para todo mundo, o ministro Flávio Dino é ministro da Justiça do país inteiro, inclusive para os cariocas que estão passando por isso hoje. Pois é, Marcelo. O que eu tive essa informação vai ser uma ampliação progressiva. Então, uma ampliação progressiva tanto da Força Nacional, que já tem uma presença, tem 305 homens em pontos específicos, então deve ter uma ampliação. E deve também ter a própria Polícia Federal efetiva e Polícia Rodoviária Federal. Então, essa avaliação vai ser feita de fato amanhã. O secretário executivo Ricardo Capelli vai ao Rio de Janeiro, a informação que eu tive. O secretário de Segurança Nacional, o Tadeu Alencar, também vai ao Rio de Janeiro, por determinação do ministro Flávio Dino. Eles conversaram, tiveram reunião agora à noite, no início da noite, com o ministro Flávio Dino, justamente para avaliar como vai ser essa presença federal. É importante a gente entender o seguinte: quando o próprio governador Cláudio Castro, ele confirma que conversou com o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, e quando ele fala do envio para prisões federais de 12 desses executores de atos terroristas que foram presos, é um recado justamente o seguinte: olha, a partir de agora, isso vai ter um outro tratamento. Porque até então você tinha esses milicianos criminosos e facções também, mas nesse caso a gente está tratando de milícia. Eles iam para presídios do Rio de Janeiro, muitas vezes bem tratados e muitas vezes fugiam. Essa é a realidade. Agora o tratamento vai ser diferente. Por isso essa parceria para que seja enviado para presídios federais, porque o tratamento é completamente outro. Umzinho, que é o comandante aí dessa milícia, que era o tio do Teteu, né, do Faustão, que é esse miliciano que foi morto hoje, se ele vai para presídio federal, ele perde o contato, então ele perde a influência. Então é essa a estratégia que está por trás dessa parceria com o governo federal nesse caso. Então a ideia toda é acentuar inteligência. Então a necessidade da presença da Polícia Federal, mas não é para fazer ação de rua, e nem tem efetivo e nem é função da Polícia Federal. É importante a gente ressaltar isso. É sim para agir na área de inteligência, que não é algo simples. O que a gente viu recentemente na Polícia do Rio de Janeiro foi envolvimento com crime. Então você tem uma situação dramática de que uma parte da polícia ela está ligada à milícia. Isso a gente já tem ciência, já tem vários casos, recentemente a gente viu isso. Então a situação do Rio de Janeiro é extremamente grave e a milícia muitas vezes envolvida com narcotráfico. Você tem, e só para concluir, você tem ainda um terceiro ponto de ação que está sendo tratado entre o Ministério da Justiça, mas não é desse caso específico, mas é uma necessidade do Rio de Janeiro, e o Ministério da Defesa, de se tentar colocar forças militares das Forças Armadas no porto do Rio de Janeiro e também nos aeroportos. Porque você tem ali, a informação que eu tive do Ministério da Justiça, a necessidade de ter um controle maior, justamente porque esse é corredor de não só de entrada de armas ilegais, como também do envio de drogas também para o exterior. Marcelo. Pontual tem uma pergunta para Flávio e depois a gente roda com o Ariel para você, Trigueiro. Vai lá, Pontual. Eu estava ouvindo o governador quando ele falou, e ele falou em narcomilícia. O que é narcomilícia?
Essa agora é uma denominação que o governador do Rio, Cláudio Castro, tem usado, pontual, para definir essa associação dos grupos civis armados da milícia com o tráfico, né? A partir do, eu mencionei, né, que faz aproximadamente 2 anos que há disputa territorial no Rio de Janeiro entre os grupos do tráfico e da milícia. Alguns milicianos se associando a traficantes, inclusive, e esse foi um caso que envolveu o assassinato dos médicos, trágico, na Barra da Tijuca, 2 semanas atrás. Quando há esse envolvimento dos grupos civis do tráfico com a milícia, ele tem chamado de narcomilícia. Uma novidade dessa entrevista coletiva do governador Cláudio Castro hoje no Rio foi a informação da prisão dos 12, e ele nomeou, né, o que seriam os inimigos públicos número 1 do Rio de Janeiro nesse momento, e o Rio de Janeiro enfileira inimigos públicos número 1. Essa também é uma característica da forma como autoridades enfrentam o crime organizado. Elegem figuras símbolos que ganham muita projeção e, a partir daí, orientam a política de segurança, de captura nessas figuras-chave. Quando a gente já aprendeu o suficiente em relação à desintegração desses grupos civis armados, envolve muito mais do que eliminar uma figura central, uma liderança, porque elas são rapidamente substituídas, assim como a base também dessas organizações. Então envolve investigações na direção de asfixiar financeiramente, dificultar ou inviabilizar o acesso a armas, mas hoje o governador indicou 3 líderes de grupos civis armados, 2 da milícia e 1 da maior facção do tráfico de drogas como os inimigos do estado do Rio de Janeiro nesse momento. Marcelo. Vamos lá, Ariel. Trigueiro, como é que a milícia tomou essa proporção no Rio de Janeiro? Ao longo de quantos anos? Como é que foi isso? A história é longa, mas a gente vai resumir nos seguintes termos. Coisa de 25, 30 anos atrás, aproximadamente, nós já tínhamos problema de segurança no Rio de Janeiro, mas o crime organizado era associado ao tráfico de drogas, aos traficantes. Então, policiais da ativa ou reformados, bombeiros da ativa ou reformados, principalmente, nas suas residências, condomínios, nas suas áreas onde eles transitavam, se sentiam inseguros, porque eram alvos em potencial, e se organizaram para proteger o perímetro, o condomínio, a rua, o bairro. Daí, para começar a cobrar uma taxa de segurança, foi um pulinho. Depois, isso virou poder, isso virou arrecadação paralela à revelia do Estado, e os políticos formais começaram a perceber que eram áreas de domínio onde havia interesse eleitoral e começaram a pedir permissão para fazer campanha, porque aquela área já estava bem, eu diria, estabelecida como reduto de um determinado grupo que não era entendido como criminoso, pelo contrário. Então, e não foi só, por exemplo, a família Bolsonaro que, em discursos, não foi só o ex-presidente, mas sanos, condecorando milicianos, no entendimento de que eles representavam um contraponto aos verdadeiros bandidos, que eram os traficantes. Na linha do tempo, Ariel, para a gente economizar tempo aqui, vamos lá. Essas taxas foram se multiplicando, como a gente já comentou. O interesse, a cobiça, a ganância dos milicianos extrapolou o perímetro onde eles viviam, e eles começaram a perceber o bom negócio de se infiltrar nas instituições públicas, bancando campanha, tendo seus candidatos, se infiltrando na República. Isso é muito sério. Isso tem sido denunciado. Faz exatamente 15 anos que houve a CPI das milícias na Assembleia Legislativa do Rio. Então, o deputado estadual Marcelo apresentou o pedido de indiciamento, há 15 anos atrás, de 225 políticos policiais, agentes penitenciários, bombeiros e civis. E 58 propostas para tentar resolver esse problema. Esse câncer ganhou metástase, deu no que deu, e hoje a gente está aqui, 15 anos depois desse relatório muito claro, objetivo, nominando quem estava envolvido com o crime através da milícia,
não se fez o que se deveria ter sido feito e estamos aqui hoje E ao comentando os contrário, né? desdobramentos. A milícia se fortaleceu e cresceu gigantemente. Mostramos no mapa o que isso significa hoje. Flavinha só quer arrematar esse assunto, diga lá, Flávia. Não, no mapa, complementando, era importante o Trigueiro ter lembrado da CPI das milícias, faz 15 anos e, portanto, o diagnóstico, né, promovido por setores da sociedade civil e por setores do parlamento, do legislativo fluminense, já davam conta do perigo e da necessidade de enfrentamento. Faltou vontade política. E hoje, o que a gente vê também é que esses grupos têm uma imensa influência na política, no exercício político, na violência política nos territórios. A gente está falando muito da capital, né, e da Zona Oeste, mas a Baixada Fluminense também está intensamente dominada e acuada por esses grupos civis armados da milícia que impregnam câmaras municipais e também a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, sem falar, como o André já citou, setores da polícia, do judiciário, do Ministério Público, dos bombeiros. Então, é preciso uma ação muito ampla e multidirecionada, inclusive envolvendo corregedoria, identificação dos agentes públicos envolvidos e a punição, obviamente, né? Porque a gente também enfrenta uma impunidade, uma quase baixíssima resolução dos crimes de homicídio, pouca efetividade na política, no sistema, seja de investigação, seja de punição. E isso é um convite à criminalidade. Marcelo. A gente, obviamente, está de olho no que está acontecendo no Rio de Janeiro. Vamos tratar de outras notícias importantes do Brasil e do mundo e qualquer coisa a gente volta a falar sobre isso. A pauta agora é um conflito que atravessa a história. As forças de Israel continuam bombardeando Gaza. O objetivo, segundo eles, é identificar os esconderijos dos terroristas do Hamas e os túneis que são utilizados pelo Hamas. No começo da tarde de hoje, os terroristas libertaram 2 mulheres. Segundo autoridades da saúde de Gaza, ligados ao Hamas, o governo israelense, o conflito já matou quase 6.500 pessoas. במהלך הלילה נערכו פשיטות של כוחות שריון וחי"ר. הפשיטות האלה הן פשיטות שהורגות חוליות מחבלים שנערכות לקראת השלב הבא שלנו במלחמה. זה פשיטות לעומק בקו המגע. הפשיטות האלה גם מאתרות ומחפשות כל מה שאנחנו יכולים לקבל במידע לגבי הנעדרים והחטופים. אנחנו מרוגשים, שמחים ומאושרים מההודעה הרשמית ומזה שסבתא שלי, יוכבד ליפשיץ ונורית קופר, גם שתיהן קיבוץ ניר עוז, חוזרות אלינו. מהלך באמת הומניטרי, אני פה בים סוף ואנחנו